Graças, pais, irmãos, aqui estamos no nosso vídeo que liberamos sempre às quintas-feiras. E hoje eu quero tratar de um assunto muito atual para você se preparar. No ano de 2019, 3 anos atrás, foi mais ou menos, eu não me lembro bem se foi no mês de março ou se foi no mês de maio, minha esposa recebeu um vídeo da pastora Angela Hilber. A pastora Angela Hilber, ela é irmã do pastor Abe Hilber, este irmão que é responsável por este mover celular do MDA. Ambos são filhos do saudosíssimo e querido apóstolo Melvin Edward Hilber, conhecido no nosso meio mais como pastor Eduardo, e a pastora Angela enviou este vídeo com uma profecia do pastor Sandro Rocha. E ela recomendava à minha esposa que visse com atenção, porque o pastor Sandro Rocha tem sido muito usado por Deus em visões e em profecias que se realizam invariavelmente. Como a pastora Angela, e eu trabalhei com ela durante 8 anos, porque fui discípulo do pai dela, do pastor Melvin Edward Hilber, e a conheço muito bem, uma mulher de Deus, então levamos em consideração o que aquele pastor dizia. O que o pastor Sandro Rocha profetizava? Que no mês de julho, ele falava em julho, haveria de acontecer um atentado contra o presidente Bolsonaro. Alguém daria 5 tiros nele, 2 tiros o atingiriam, 3 tiros atingiriam os guarda-costas dele, os seguranças dele, mas nenhum deles morreria. Mas a partir daí, uma grande conflagração sucederia. Então o general Heleno tomaria a peito a luta, porque tentariam tirar de qualquer maneira o governo das mãos do presidente Bolsonaro, porque está todo mundo incomodado pelo fato de não poder roubar. Ele não deixa roubar, e a roubalheira era, na nossa nação, era cultural, todo mundo roubava. E então ele parou com isso. E aí os conflitos vieram contra ele. E agora, vendo que não conseguiu tirá-lo de qualquer maneira e que ele provavelmente será reeleito nas próximas eleições, e a turma que se aproveita desse dinheiro não pode esperar mais 4 anos, tem que tirá-lo de qualquer maneira, iriam então fazer um mover para tirá-lo na marra. E diz ali nesta profecia, o pastor Sandro Rocha, que seria uma guerra entre generais. E não seria a esquerda se levantando, mas seriam generais de direita, mas que não são de direita, mas não da direita conservadora, não da direita cristã. E então haveria esse grande conflito. Ele diz que muito sangue correria em Brasília, e então sucedeu que passou julho de 2019, nada aconteceu, nada sucedeu. Agora, recentemente, vendo como está se afunilando este conflito
todo mundo indo contra o presidente Bolsonaro, eu fui rever essa profecia. E nessa profecia ele diz o seguinte, que Deus disse para ele que aconteceria no mês de julho e bateu 3 vezes. Deus não faz nada sem um objetivo. Por que ele bateu 3 vezes? O pastor Sandro Rocha não discerniu, mas eu penso que eu discerni agora, não naquela época, agora, 3 anos depois, que os 3 baques que Deus deu seriam os 3 anos, 3 julhos. Por exemplo, e, portanto, iria acontecer agora, em julho de 2021. Agora, recentemente, questão de uma semana atrás, o pastor Sandro Rocha, de novo lançou um vídeo ou 2, falando a respeito de novas revelações que ele teve. E uma dessas revelações que ele teve é que ele enxergava o conflito, que uma televisão brasileira, e ele não disse o nome, mas ele disse que todo mundo podia imaginar qual seja essa rede de televisão, sofreria grande incêndio em São Paulo, Rio de Janeiro e uma outra cidade que ele não sabe qual era. Não identificou que cidade era. Também sonhou que um número muito grande, milhares de homens, desnudos da cintura para cima, calçando sandálias, mas com armas pesadas na mão, com metralhadoras e fuzis, no morro de uma cidade. Então se levantavam e de repente ele disse que via como que um saco que vinha e colocava aquele morro dentro e fechava o saco. Igual esses sacos que as pessoas usam como mochila. E fechava o saco. E então ele disse que aqueles sacos eram soldados que ele não sabia identificar se era da polícia militar ou se eram soldados das Forças Armadas, mas esses soldados então é que vinham e eliminavam todos eles, não ficava ninguém. Todos eram eliminados. Todos aqueles homens que portavam arma lá no morro. Ele teve essa visão. Teve ainda uma outra visão, mais recente, de que ele via um anjo em uma biga no céu, e ele descreve tão belamente a figura do anjo e da biga, e ele então estava caminhando agora para vir para o Brasil. E um grande vento, uma grande tempestade vinha com este anjo. E então ele perguntou ao Senhor, mas Senhor, quando é que este anjo chegará? E o Senhor disse para ele, ele já está no Brasil. E então o pastor Sandro Rocha lembrou de acontecimentos últimos, que foram noticiados pela televisão, pela imprensa, mas meio escondidos, para o povo não ver, para o povo não perceber. Que acontecimentos foram esses? Que a Agência de Inteligência do Brasil ouviu uma comunicação entre o ministro Fux e o ministro do governo do presidente Bolsonaro, o ministro da Defesa, esse que foi deposto, o ministro da Defesa. E então que a Joyce Hasselmann entrou com um pedido de impedimento por incapacidade de gerir a crise do presidente Bolsonaro. Queriam fazer com o Bolsonaro o que foi feito com um dos substitutos do presidente Vargas. Quando o presidente Vargas morreu em 54,
ele se suicidou, ele foi substituído, eu não me lembro muito bem, eu era criança nessa época, e não me lembro muito bem, eu sei que ele foi substituído, não sei se pelo Café Filho ou pelo Ranieri Mazzilli, um deles era o vice-presidente, e então aquele vice-presidente foi deposto sob a alegação de incompetência e colocado o presidente do Senado, que me parece era o Ranieri Mazzilli. Me parece que era assim. Então queriam repetir o que foi feito com aquele vice-presidente do Getúlio. Queriam fazer com o presidente Bolsonaro. Mas, ao ouvir essa ligação, isso é o que eu só estou retransmitindo o que o pastor falou e o vídeo está no YouTube. O que o pastor falou no YouTube. Então, quando a agência de inteligência ouviu, levou o comunicado ao general Heleno, e o general Heleno tomou imediatas providências, e então, como consequência dessas providências imediatas, o presidente da República exonerou num instante o ministro da Defesa e os comandantes militares, o comandante do Exército, o da Marinha e o da Aeronáutica, ao mesmo tempo, não dando tempo para eles para reagir. Então, aconteceu isso imediatamente. E o pastor Sandro Rocha disse que isso é o começo, é a primeira parte dos acontecimentos que ele profetizou. Ele diz que o presidente Bolsonaro e a sua agência de inteligência sabem tudo o que está acontecendo e que haveria muitos grupos de pessoas armadas com armas. Ele não fala se seriam da direita ou da esquerda, se seriam da direita do presidente Bolsonaro ou da direita contrária ao Bolsonaro. No vídeo ele não fala, mas haveriam muitos grupos armados no Brasil, seria um grande conflito, e ele diz que deveríamos nos preparar. E eu estou gravando este vídeo justamente por causa disso, para que nós nos preparemos, porque por essa época, possivelmente haverá carência de suprimento dos mercados e supermercados. Vai haver carência de alimentos, as dificuldades serão grandes para nós, então, povo de Deus, irmos nos preparando para esse evento, para nós não sermos apanhados de surpresa. Por este motivo, estou gravando este vídeo para você, todo ele embasado no que foi dito pelo pastor Sandro Rocha, e os vídeos do pastor Sandro Rocha estão para quem quiser ver no YouTube. Então era isso que eu tinha para você. Que Deus, meu irmão, guarde o seu lar, a sua família. Que Deus, o Senhor, guarde nossas vidas. Estamos nas mãos dele. Foi ele que disse para o pastor Sandro Rocha, disse: sou eu que estou fazendo isto, porque eu vou fazer uma limpeza no Brasil. Então, olhe para o futuro, sabendo que um futuro glorioso se descortina para nós, porque quando esta limpeza for feita, então nós estaremos livres aqui no Brasil de comunismo, dessas coisas que têm infelicitado, assaltado, roubado a nossa nação. Fique com Deus, querido irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus está com você e permanecerá com você enquanto você estiver confiando no Senhor. Não deixe jamais de crer, de confiar e de descansar no Senhor. O Senhor é contigo agora e para sempre. Amém.